mais instigante para nós, clínicos, pesquisadores, universitários, que de todos esses transtornos, até hoje, nós não sabemos a origem. Nós não sabemos por quê, de onde, aonde que dá o disparo, aonde que a criança começa a ter este problema, como é que isso se dá? A gente não sabe até hoje. Então, como a gente não tem como saber a origem desses problemas, a gente tem que focar no tratamento. De que forma a gente pode cuidar desses pacientes? Vamos dividir novamente essa pergunta em duas partes. Há muitos pesquisadores, Áurea, no mundo todo. Os canadenses, os alemães, os norte-americanos, os australianos, os brasileiros, não é? Há pouco tempo eu estive na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, passando o dia inteiro só tratando e cuidando de dois temas, neurônios, espelhos e inclusão. Então, nós temos pesquisadores que ainda estão tentando encontrar a origem, porque nós sabemos que o dia que nós encontrarmos a origem desses problemas que nós estamos tratando aqui hoje, é claro que a gente pode propor um tratamento mais eficaz. Este é um ponto. Agora, ontem, numa viagem de São Paulo para cá, eu já estava lendo um último artigo publicado, não é, no Mundo da Ciência, dizendo que já é possível, na gravidez, você descobrir alguns indícios sobre possibilidades da origem do autismo. Mas olha, mesmo que descobrir se for verdade isso tudo, ainda vamos levar um tempo para poder saber claramente de onde vem mesmo. Tá bom, esse é um ponto. O segundo ponto, e você foi muito feliz na sua pergunta, enquanto a gente não sabe a origem, não vamos ficar sentados aqui esperando saber a origem para poder depois fazer o tratamento. Então, nós estamos buscando formas de cuidar dessas pessoas, formas de tratar, para quê? Para que elas fiquem consigo melhores, portanto, se sintam melhores com a própria vida, assim como com que a convivência com os pais, com as pessoas, com as professoras, etc., seja também uma vida de convivência amena, boa, de paz, de tranquilidade. É isso que nós buscamos. Para isto, Áurea, temos duas vertentes. Nós temos uma vertente chamada vertente clínica, não é? Portanto, meramente clínica, de saúde mental, e tem uma outra grande vertente absolutamente importante e que cada vez mais tem uma importância maior, que é a educacional. A educacional, tanto a formal, a educação formal da escola que educa, assim como educacional de que orientar os pais como lidar com seu filho desde pequenininho, que tem um desses problemas, para que ele não desenvolva uma série de outros problemas de comportamento. Tá bem. Hoje no mundo, o que a gente pode oferecer? Não existe medicamento nenhum até hoje, não existe cirurgia nenhuma até hoje que cura esses problemas. Portanto, a medicina vem trabalhando com muito afinco, mas ainda não oferece um tratamento para curar. Nem só a medicina, a psicologia. Trata os sintomas. Isso, ameniza, justamente. ameniza a dor, ameniza Justamente. o transtorno, a dificuldade de se relacionar com todas as outras pessoas e consigo Justamente. mesma, né? Isso mesmo, veja bem. Na farmacologia, existem alguns medicamentos, alguns psicotrópicos, portanto, alguns psicofármacos, que vão tratar, que vão cuidar de alguns sintomas. Para quê? Diminuindo e acertando aqueles sintomas, a criança pode ter mais oportunidades de entender o que está se passando em volta dela e, com isto, aprender coisas mais positivas, melhores para a sua vida. Trazer equilíbrio, né? Justamente. Então, a medicação não é para curar autismo, não é para curar Rett, não é para curar Asperger, mas é mais para tentar atender a um tipo de sintoma, combater um determinado sintoma que está trazendo muito prejuízo para essa criança. Cirurgia, como eu falei, essas coisas não existem. Já na área educacional, psicoeducacional, existem alguns procedimentos, alguns métodos, algumas técnicas que já podem treinar, adaptar, fazer com que a criança, com que a pessoa aprenda alguns novos comportamentos. Nós chamamos isso de aquisição de novos comportamentos, que ela adquira novos comportamentos e possa, inclusive, abandonar outros comportamentos que trazem prejuízos para ela e, com isso, ela adquirir um patamar de qualidade de vida melhor. Como eu havia dito há pouquinho, esses tipos de transtornos que nós estamos tratando hoje aqui
não tem cura. Nós não conhecemos a cura deles. Mas nós somos hoje capazes de atender, de dar uma atenção, tanto clínica quanto psicoeducacional, de tal forma integrada, que é possível fazer com que muitas destas crianças, que depois um dia vão se tornar jovens e um dia vão se tornar adultas, possam chegar, Áurea, na fase adulta, com uma vida bem mais independente, mais tranquila. Isto nós podemos fazer. Eu só queria chamar a atenção de todos aqueles que estão participando desta nossa conversa, lembrar de uma coisinha, Áurea. A primeira infância demora só 5, 6 anos. A segunda infância demora só mais 5, 6 anos. Depois nós temos aí 2 anos e meio, 3 anos no máximo, de puberdade. E mais 3 aninhos de adolescência. E o resto da nossa vida é fase adulta. Então, Áurea, o período em que a gente mais vive nesse mundo é como adultos. No entanto, o desenvolvimento psicológico, o desenvolvimento neurológico se dá com muito mais profundidade, com muito mais rapidez, com muito mais propriedade, justamente na primeira infância, segunda infância, puberdade e adolescência. É na primeira infância que a gente aprende a levantar a cabeça, a rolar, a arrastar-se, a engatinhar, a andar, a falar, a comer sozinho, a tomar banho sozinho, a nadar, a andar de bicicleta, a ler, a escrever. A pensar, Argumentar e tudo. Mas olha só, depois dos 25, dos 30 anos, a gente continua aprendendo coisas, é claro que a gente continua aprendendo, mas numa velocidade e numa intensidade infinitamente inferior à primeira e segunda infância. Então, é na primeira infância e é na segunda infância e um pouco mais, puberdade e adolescência, o período em que a gente mais aprende na vida. E se estas crianças, assim como outros que têm outros problemas, não adquirirem competências, comportamentos, atitudes de autonomia, de autoconhecimento, de independência, nesta primeira fase ou nessas primeiras fases da vida, são pessoas que, quando não adquirem isto, vão entrar na fase adulta com um sofrimento muito mais elevado, com um sofrimento, com uma dependência muito maior, ou seja, com dificuldades maior. Por isso é que nós insistimos até hoje, a todos os educadores, a todos os pais, que não banalizem o problema. Ah, doutor, meu filho tem um probleminha. Ele não tem um probleminha, ele tem um problema muito sério. Vamos cuidar disto agora, porque cuidando disto agora e a gente tendo alguns resultados, então nós podemos chegar na fase adulta. Então, só essa premissa que eu queria dizer. Você havia perguntado, mas quais são as formas de tratamento? Então, eu estava dizendo, clínico, por um lado, e psicoeducacional. No tratamento clínico, nós temos, então, a própria medicina, que vai cuidar dos exames, vai cuidar de, às vezes, se a criança está com comportamentos muito exacerbados. É comum, por exemplo, neste grupo de pessoas que nós estamos falando, nessa população, é comum você encontrar comportamento autolesivos. O que é um comportamento lesivo? Crianças que se mordem, crianças que se batem, crianças que batem com a cabeça na parede, crianças muito hiperativas, não é? Crianças que às vezes fecham a boca, param de comer vários dias, entram num processo de anorexia, insônia, crianças que passam às vezes até 72 horas sem dormir. Crianças que se fixam, por exemplo, numa garrafinha de plástico, então o tempo todo fica mexendo com a garrafinha de plástico perto do ouvido, só para ficar escutando aquele barulhinho, e podem passar o dia inteirinho fazendo aquele movimento. Então, nós temos a terapia comportamental, não é, que são psicólogos e outras pessoas que podem aprender esses procedimentos para tentar fazer com que essa criança adquira novos comportamentos e possam ser eliminados comportamentos que trazem prejuízos. Para isso existem procedimentos comportamentalistas, behavioristas, que podem fazer com que essas crianças adquiram isto. Então essa é a parte mais clínica. E claro, na parte clínica nós temos ainda a fonoaudiologia, que pode cuidar dessa criança, tentar desenvolver uma comunicação oral, e muitas delas não vão desenvolver comunicação oral, então há um procedimento que a gente chama de desenvolver comportamentos uma comunicação alternativa, então através de gestos, através de mímicas, ela poder pelo menos expressar o que quer, o que sente. Nós temos a fisioterapia, nós temos a terapia ocupacional,
ocupação terapêutica, uma criança que às vezes tem uma deficiência mental um pouco mais acentuada, associada a um desses problemas, não é? Autismo, associada a uma RET, porque podem ter 2 diagnósticos. Então, uma pessoa com retardamento mental mais grave, a terapia ocupacional pode ajudar com que ela adquira algumas competências, como vestir-se, como despir-se, como tomar banho sozinha, ser treinada para isto, inclusive aprender a fazer seu próprio sanduíche, aprender a fazer, pelo menos, o asseamento, a limpeza, por exemplo, da cozinha, do quarto onde vive. Então, a terapia ocupacional, não só ela, mas um dos exemplos é cuidar disso também. Então, nós temos vários profissionais da saúde mental que podem cuidar disto. E temos na área da educação os psicopedagogos, pessoas formadas em educação especial, que têm habilidades para desenvolver academicamente, desenvolver processos de aprendizagens acadêmicos, e é claro, na escola você não aprende só coisas acadêmicas, aprende também a conviver com as outras crianças, aprende também a fazer algumas atividades dentro da própria escola, como distribuir o lanche para os outros amigos, ou fazer seu próprio lanche. E isto são atividades que podem ajudar esta criança a adquirir essa autonomia para chegar numa fase adulta mais autônoma. E por último, muito compreensível, e a gente não só compreende, mas é comum pais sofrerem tanto, mas tanto com os problemas dos seus filhos, que eles acabam se perdendo. Então começam a ter aqueles comportamentos de permissividade. Nós temos que compreender que meu filho é doente, então ele pode fazer isto. Não, não é porque ele tem um problema que ele pode fazer aquilo. Aí, de repente, por exemplo, muitas mães, inclusive pensam que a felicidade do seu filho passa-se pela boca. Então, dá-lhe comida. Então, de repente, você encontra pessoas com sobrepeso, os meninos com esses problemas, com altíssimos sobrepesos, mas é porque a mãe, pela dó, pela compaixão, pelo sentimento, acabam permitindo que o filho faça tudo e pode tudo. E aí há uma educação completamente sem limites. A criança vai adquirindo uma série de comportamentos inadequados pela permissividade da família, porque aí vem vovô, aí vem vovó, que vão permitindo tudo. E isto você não queira imaginar, Áurea, o estrago que esses tipos de atitudes de pais e familiares podem causar na vida de uma criança. É claro que a gente sabe que é tudo por amor, tudo pelo carinho, tudo pela dedicação do filho. Então, é função de um psicólogo, é função de um psiquiatra, um clínico, alguém da saúde mental, também fazer um trabalho de orientação, de supervisão e, evidentemente, um trabalho mesmo em cima dos pais para que eles possam também adquirir algumas competências, algumas formas de como lidar melhor com seus filhos. Facione, e por falar nisso, do amor da família, eu fiquei pensando como que funciona no caso, por exemplo, de uma criança autista, já que ela não percebe, ela não aceita o contato físico, o amor mesmo demonstrado de forma física. Como que os pais lidam com isso? Deve ser difícil, né? Áurea, é muito difícil. Nesses 33 anos de carreira que eu já faço, trabalhando nesta área, a gente percebe o sofrimento é muito profundo. Até mesmo porque muitas mães atribuem a si, talvez, a culpa de ter gerado um filho autista. E as mães e os pais não têm culpa nenhuma, isso nós já sabemos. Por outro lado, os pais, justamente por esse sentimento, né, da culpa, ou um sentimento talvez de muita angústia, eles acabam realmente sendo, então, muito permissíveis, como eu disse anteriormente. Então, trata-se, ou seja, de uma dificuldade tão grande, inclusive para nós clínicos, para nós que trabalhamos na saúde mental, para nós que trabalhamos na área educacional, na verdade, uma das áreas mais difíceis de conduzir. É a orientação e a supervisão dos pais. Em muitos momentos, Áurea, é mais difícil você cuidar dos pais do que do próprio menino. Não porque eles negam, não é a negação, mas é convencer-se que há determinados momentos que você tem que ser um pouco mais assertivo com o seu filho por ele, em nome dele. Para isto, eu gosto muito de usar uma frase que é fundamental na minha vida de clínico, na minha vida também de pesquisador. Ernesto Che Guevara dizia para nós ainda lá na década de 60, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura.
que significa isso para mim? Qual é o conteúdo disto? Há determinados momentos na nossa vida, do trabalho, do dia a dia, da orientação dos pais, em que às vezes você tem que apertar um pouco mais. Aperte aqui, porque se esse menino aprender, olha, isto eu não posso fazer, isto não é bom fazer. Se eu fizer isso, as pessoas se chateiam comigo, as pessoas se entristecem comigo. Então, se eles aprendem uma educação com mais limites, portanto, conhecendo que a vida tem limites, então nós podemos fazer com que essas pessoas, ao chegarem na fase adulta, sejam pessoas mais independentes, sejam pessoas mais livres. E eu digo isso com bastante propriedade e convicção, Áurea, porque isso não vale só para autismo, não. Isso vai valer para os seus filhos. Se você um dia tiver os seus filhos e cuidar deles com muita permissividade, o vale tudo, o pode tudo, tudo é possível, são pessoas que vão padecer, vão sofrer enormemente na vida adulta porque não conheceram os limites da vida, porque a própria vida tem limites. E com os pais dessas crianças, não só é da mesma forma, como às vezes um pouco mais intensivo. Então, às vezes, é muito difícil convencer a uma mãe, é muito difícil convencer a um pai que há determinados momentos em que a gente tem que ser mais firmes, justamente para que essas crianças não adquiram alguns comportamentos que podem trazer ao longo da vida mais sofrimento. Então, a fórmula ideal, até mágica, é educação com limites. Esta é a fórmula ideal que eu quero propor. Então vamos aproveitar para ouvir das próprias famílias de autistas. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui que traz muitos depoimentos interessantes. Veja, eu acho que a convivência com uma criança autista, ela exige da mãe bastante, da mãe principalmente, bastante abnegação, dedicação. Porque se você recebe um filho que tem uma deficiência na parte da comunicação, você vai ser esse intermediário entre ele e o mundo. Então, você acaba tendo que traduzir muita coisa do que ele não está sabendo expressar na fala. Você tem que conhecer muito os trejeitos, as vontades, sem que a pessoa expresse. Ele não diz quando tem fome, ele não diz quando ele tem frio. E você tem que ir com o tempo. Então, nesse sentido que eu acho que a mãe que pode estar com o seu filho autista, ela vai conseguir trazer essa criança mais para fora de si, sendo essa ponte entre ela e o mundo. E no sentido de convivência, o dia a dia mesmo, às vezes fica muito, você tem que estar sempre armazenada de paciência. Ele às vezes repete muitas coisas, você não quer deixar de responder para não permitir que ele se feche de novo. Então você tem que estar muito em convívio, assim, estreito com ele. E sempre assim, às vezes você sai para um passeio e você tem que ir pensando que talvez você vai voltar e não vai conseguir cumprir o passeio. Porque é de momento. A partir dos 12 anos ele começou a ter uma fala contextualizada. Ele começou a falar mesmo foneticamente a partir do 5º ano. Quando ele era bem pequeno, uma fonoaudióloga me disse, ele vai te pegar no punho, ele vai te levar para pedir água. Você deve forçar que ele falasse. E eu não obedeci, porque eu achei assim, primeiro vem a expressão, primeiro vem a comunicação, que não precisa ser através da fala, necessariamente. Depois é que eu fui garimpando essa fala, depois é que eu fui forçando. Você quer água? Água. A gente foi ensinando a fonética em si. Mas eu acho que primordialmente a comunicação não precisa ser só, né? Era outro o empecilho dele, ele nunca teve um empecilho no aparelho fonador. Não é esse, o empecilho era outro. Então, mas a fala mesmo, assim, contextualizada, expressando uma vontade, veio mais a partir do 12º ano, que ele realmente começou a falar coisas, trazer conteúdos para você realmente ter um diálogo
Veja, parece até comum que as pessoas, assim, todos os casos de doença quaisquer, as pessoas dizem, não, meu caso foi especial. Mas eu acredito que o do meu filho foi especial, porque ele tinha um prognóstico de autismo severo. Ele tinha um prognóstico assim, mas ele conseguiu começar a falar antes do 5º ano, isso já foi aliviando, né? Porque quando ele nasceu, ele era aquele bebê que ficava quieto no berço, totalmente apático. Ele não pedia para ser alimentado, para ser trocado. E ele não desenvolvia simplesmente por uma alienação. Então, ele tinha um prognóstico muito mais complicado do que hoje em dia, porque hoje em dia ele tem capacidades plenas até de arrumar um emprego. A parte pedagógica ficou mais comprometida, mas eu acredito que ele ainda vai um dia sentir necessidade da leitura, de contar dinheiro, e ele vem a querer aprender isso, porque como em tudo ele não tem tantos comprometimentos, a não ser um comprometimento social, de perceber o quanto isso é importante para ele. Esse é o comprometimento verdadeiro. É interessante de ver como que essas famílias lidam com essa situação. Como nós podemos ver aqui no próprio vídeo, a gente percebe assim, são mães muito amorosas, né? São mães dos seus filhos. Tem um problema? Tem. Mas a gente percebe assim as dificuldades do dia a dia, da aceitação, né? Do contato com o mundo externo, alguns tipos de cacuetes, né? Que alguns meninos podem apresentar. Então, são essas dificuldades que eu mencionava anteriormente, que nós devemos tratar desde pequenininho, porque se desde pequenininho estes pais, os parentes, os profissionais realmente seguirem uma linha mestre, aí nós temos chances realmente de atingir esse objetivo que eu disse anteriormente, de fazer com que essas pessoas sejam mais felizes, mais equilibradas e tenham uma vida mais amena. Este é o caminho que nós temos que perseguir. Professor, muito obrigada. O primeiro bloco da nossa conferência, onde falamos do autismo e outros transtornos invasivos do desenvolvimento, termina aqui. Até breve.